Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Eu sou a professora Thalia Gondim e a gente está aí num projetinho, né, de nutricosmético e envelhecimento. Nas aulas passadas, né, até para não me perder, deixei anotadinho aqui, a gente já falou sobre alguns nutricosméticos, né, também conhecidos como ativos dermatológicos, que são termos, né, gente, que a gente vai usar nutracêutico, nutricosmético, ativos dermatológicos, são ativos que têm repercussão na pele. Isso já foi exaustivamente debatido aqui nessas aulinhas, né, nessas aulinhas curtas. Então, por favor, não façam confusão. Mas é a mesma coisa. Nutracêutico, nutricosmético, ativo dermatológico, tá, gente? Nas aulas anteriores, a gente abordou esses ativos mais com pegada biotecnológica, ativos mais sofisticados, ativos mais novos, né? Eu sempre usei os termos novedosos, né? Mas aí me deu a curiosidade de olhar se essa palavra é utilizada, né, no nosso vocabulário português, e não, ela é utilizada apenas no espanhol. Mas talvez devido a eu ter um conhecimento da língua, né, e baixar muitos artigos com esse idioma, então talvez para mim é algo transparente, peço desculpa, né, que para muitos não vão ser tão transparentes, então vamos chamar a partir de hoje de ativos inovadores, no bom português, tá, gente? Então, esses ativos, né, inovadores são o Nutricolin, que é o silício orgânico biodisponibilizado, o Dimples, o Cartibis, o Colins, né, o Lipowet, o Oleolar, o Red Orange, né, Oleolar e Red Orange naquela classe mais de protetores solares, né, ativos com esse claim, com essa abordagem de proteção solar. E os outros, Nutricolin, Dimples, Cartibis, Colins, mais ativos redensificadores, ou seja, ativos com atividade antioxidante e com atividade estimulante aí da produção das proteínas da beleza. E vamos lembrar do Lipowet, né, que era aquele extrato lá do trigo que fazia a hidratação de dentro para fora, né? Foi abordado nessa primeira parte, e num segundo momento eu entrei com os carotenoides, né, para a gente ver um pouco dos carotenoides, o beta-caroteno, o licopeno, a luteína, a zeaxantina. Não abordei a astaxantina, mas ainda está em tempo de fazer uma aulinha sobre ela e um review aí dos carotenoides, né, uma revisão. Abordei nas aulas mais recentes, né, nessas últimas vistas, os senolíticos, né, esses agentes também nutricosméticos senolíticos, que foram reverastrol, resveratrol, falei sobre a cúrcuma, a quercetina, o ácido alfa-lipoico e o meu queridinho NAC, N-acetilcisteína. Hoje vamos dar continuidade, né? Falar um pouco mais. Hoje eu vou abordar para vocês nada mais, nada menos do que o extrato de polipódio leucotomus, né? Então, a melhor forma que eu decidi fazer esse tipo de abordagem foi trazer um artigo, né, um artigo de revisão científica, publicado pelo Dr. Sérgio Chalca, né, foi publicado nessa revista Surgical and Cosmetic e Dermatologic, né, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Dermatologista. Vale salientar que esse dito autor é uma sumidade no Brasil quando se fala em fotoproteção solar, né? É um cientista, um pesquisador, não é melhor chamar de pesquisador, é um pesquisador com uma bagagem imensa, né? Então, recentemente eu estive lendo alguns artigos dele e me deparei com esse do polipódio leucotomus, então achei interessante transformar esse artigo numa aula, trazer os principais pontos abordados nesse artigo e deixar aqui bem claro, né? Inclusive até tive tempo aí de explorar preços, né, para a gente poder debater, porque muitas vezes em sala de aula os alunos sempre me perguntam, né, professora, e preço? E realmente preço eu sei do que eu compro, né? Eu sei o que eu consumo. E o polipódio leucotomus, né, é um forte candidato, né, entrar aí no hall
né, de suplementos, né, que eu utilizo. Eu estou bem interessada no polipódio, principalmente para tipos de atividade, quando tem exposição solar, né, às vezes a gente em alguma região de águas, né, de praia, ou lagoa, ou rio, enfim, onde a gente tem uma exposição solar mais acelerada e fica aqueles, né, inúmeros problemas na cabeça, né, envelhecimento, né, principalmente eu fico pensando no envelhecimento da pele, no possível gatilho para o aparecimento de manchas, né? Sem falar na saúde interna, né? Não somente na parte exterior, como na parte interior, né? Processo oxidativo, né? Podendo desencadear várias doenças. Então, o polipódio leucotomus virou um queridinho aí, né? E uma alternativa também para aqueles meus pacientes. Eu já sempre passo, né? Eu gosto daquela associação que eu falo para vocês, né? Do NAC com o polipódio leucotomus, o piquenogenol e a luteína, né? Então, também fazer como é que se diz, uma modificação nessa minha formulinha, né? Colocar mais polipódio leucotomus, né? Para poder ir diferenciando um pouco, né? A gente tem que estar modificando essas fórmulas, né, tanto a IN como a ALT a cada 3 meses, em caso de melasma, né? Então, eu achei bem interessante. Eu espero que para vocês sejam tão proveitoso esse bate-papo hoje sobre o extrato de polipódio leucotomus, como para mim foi montar isso aqui para vocês, tá? Então, esse é o artigo, né? Extrato do polipódio leucotomus, conhecido como EPL, em fotoproteção tópico e oral, 10 anos de experiências brasileira, né? Por que 10 anos de experiência? A gente vai ver por que esses 10 anos, né? O que é? A gente primeiro começa a aula abordando o conceito, né? O que é o polipódio leucotomus? É um extrato obtido da raiz de uma espécie de samambaia, assim simples, né? Agora, até chegar aí, né, a raiz da samambaia, né, extrair, né, fazer uma extração, né, de um fitoextrato, né, da raiz da samambaia, né, e o que foi que chamou a atenção nesse extrato, né, foi a sua atividade nootrópica, né, e a professora falou grego, não, mas eu coloquei aí, ó, entre parênteses em negrito, o que é atividade nootrópica, né, atividade nootrópica é um conjunto, né, de substâncias com ação a nível cerebral, capaz de aumentar nosso foco, olha que coisa boa, foco na hora de estudar, a atenção, né, tá assistindo aula e não perder a atenção, porque muitas vezes a gente tá aqui, aí vem o boleto para pagar, né, vem aquele encontro, né, no final de semana, né, melhorar a memória para lembrar o nome da pessoa, né, que vai encontrar, e o raciocínio lógico, né, o nosso raciocínio. Então, olha só que coisa interessantíssima, né, esse extrato apresenta essa atividade nootrópica, bem como uma atividade estimuladora de linfócito T, linfócito T supressor. Apresentou, além disso, atividade anti-inflamatória, uma potente atividade antioxidante. Olha só, o polipódio leucotomus, ele tem uma potente atividade antioxidante e é amplamente, gente, não é uma coisinha pequenininha não, vocês vão ver que ele é amplamente utilizado como fotoprotetor oral, principalmente na erupção polifórmica à luz, nas fotos dermatites idiopáticas e na prevenção do envelhecimento cutâneo. O polipódio leucotomus, ele também apresentou, né, uma ação, né, que parece que atenua o curso de determinadas enfermidades imunológicas, né, tais como aquelas enfermidades imunodeprimidas, né, imunológicas, né, como o nome já está dizendo, né, de maneira favorável, né, aí no processo quando eu falo doenças autoimunes, a vitiligo, artrite reumatoide, psoríase, esclerose múltiplas e outras esclerodermias, né? Olha que fantástico, né? É um medicamento que a gente tá conseguindo, medicamento não, né? É um ativo, perdão, né? Ainda falta muito para transformá-lo em medicamento, mas quem sabe um dia é um ativo
que tem aí propriedades altamente interessantes dentro do que a gente vem buscando, né, como um ativo dermatológico, um nutricosmético ideal, né? Bom, o uso farmacológico, né, das propriedades farmacêuticas do polipódio leucotomus, ele iniciou na década de 90 no século XX, né? Nessa década de 90, a partir de mais ou menos, para ser bem exato, com a publicação, né, de um artigo muito interessante, falando do extrato pela primeira vez, em 1996, né? O artigo, né, ele falava da inibição, né, da radiação solar, formando espécies, né, reativas do oxigênio, favorecendo a lipoperoxidação lipídica e atuando no eritema, né, ou seja, no extrato que conseguiu inibir essa formação tanto de radicais livres, como a peroxidação lipídica e o eritema em peles fotossensibilizadas, olha só. Bom, então, como o uso começou na década de 90, né, vale salientar aqui quem são esses pesquisadores e de onde eles são, né, o Gonzalez, o Patak e o famosinho Fitzpatrick, né, quem não conhece o Fitzpatrick, e demais outros colaboradores da Escola Médica de Harvard, desenvolveram estudos baseados no EPL, extrato de polipódio leucotomus, com tecnologia patenteada, né, que era a extração hidrofílica das folhas da planta, né? O nome desse extrato, desse fitoativo patenteado é o Ferblock, né? E ele demonstrou uma capacidade tanto oral como tópica de reduzir a queimadura solar, né? E as reações de fototoxicidade aguda e imunossupressão após a exposição solar, né? Dando continuidade, né, no Brasil, o primeiro medicamento, né, que trouxe o extrato de polipódio leucotomus para o balcão de farmácia, né, isso não quer dizer que esse extrato do polipódio leucotomus já não podia existir em farmácia de manipulação, né, porque se sabe que isso se vem usando, já vai longe no calendário, né, esses ativos, né. Bom, no Brasil, o medicamento Elioral, que custa aí, contém 60 cápsulas de 250 miligramas, custa em torno de R$170. Ele foi o primeiro registrado na Anvisa, e ele continha esse extrato, né, de polipódio leucotomus, destinado a quê, gente? A prevenção de fotodermatoses, né? Aí aqui eu dou um destaque especial à erupção poliforme à luz, né, e reações de queimadura solar, e da fotoimunossupressão, né? Essa erupção poliforme à luz, a gente vê demais isso, principalmente em adolescentes, né? Vão jogar vôlei na praia, vão jogar futebol, né? Ficam com aquela pele onde não tinha aí a roupa cobrindo, ou um protetor solar, né? Aquelas placas vermelhas, né? Normalmente tem uma elevação aí de pele, com um processo inflamatório bem evidente, né, e coça, incomoda muito, né, então, essa história de prescrição de pastinha d'água, viu, gente, eu espero que nem faça mais parte do rol, né, e prescrições dentro do dia a dia dos dermatologistas, né, pasta d'água para bunda de bebê, né, vamos deixar aí, e olha que nem usa mais só pasta d'água para bunda de bebê, né, hoje em dia se tem ativos mais trabalhados, né, para evitar assadura, né, de criança. Bom, voltando ao Elioral, né, além da via oral, né, o extrato de polipódio leucotomus, ele apresenta resultados fantásticos quando aplicado topicamente, né, tanto em filtros solares como produtos para skincare, de hidratação e proteção solar, tá? Após 10 anos de introdução, né, desse extrato de polipódio leucotomus no Brasil, os dermatologistas brasileiros adquiriram prática e experiência, né, na prescrição do polipódio leucotomus. Por que falar aqui 10 anos, né? Porque o Elioral, ele entrou mais ou menos, se eu não me engano, foi 2012 ou 2013 no mercado, tá? Esse artigo científico foi enviado para publicação em 2022 e publicado em 2023, depois da revisão pelos seus pares. Né? Então, por isso que ele fala 10 anos, né, de introdução Elioral aí nas prateleiras de farmácia.
se tem aí 10 anos de resultado de bons dermatologistas prescrevendo o Elioral e tendo resultados satisfatórios. Então, não é algo de ontem, não é algo do ano passado, né, gente? É 10 anos de prateleira de farmácia, tá? Dando continuidade aqui, o mecanismo de ação, gente, o mecanismo de ação é aquela coisa, né? Mecanismo de ação propriamente dita, deixa eu só abrir um pouquinho aqui, gente, tá fazendo um calorzinho e eu tô já derretendo, então deixa eu abrir um pouquinho aqui a janela para correr mais um ventinho, né? Mecanismo de ação desses ativos dermatológicos, né? A gente não tem muita definição em relação a isso, tá, gente? A gente tem muita definição quando eu falo em medicamento, porque o medicamento, para ser aprovado, ele não pode ter, acreditamos pelas ações, né? Se eu tenho esse tipo de ação, então o mecanismo, possivelmente, a rota é essa, o caminho é esse, não. Para ser medicamento tem que ser, né, 50-50, né? Tudo ali bem pesado e bem balanceado. Aqui não, aqui a gente está falando de ativos, ainda que tenham uma repercussão positiva na pele, ainda se falta bastante estudos, né, farmacológicos, farmacocinéticos e farmacodinâmicos, para que ele saia dessa classe de alimentos, ou parte de alimentos, ainda que tenha repercussão positiva na pele, para passar a ser algo mais sério, né, um medicamento, por exemplo. Mas nem por isso deixa de ser importante, tá, gente? Bom, voltando aqui à aula, o mecanismo de ação, apesar do grande número de publicações, entra lá no PubMed e coloca polipódio leucotomos. Entra para você ver a quantidade de artigos científicos que tem publicado, reverenciando aí sua ação fotoprotetora, né, sua ação antioxidante, e alinhado aí a várias enfermidades, inclusive enfermidades autoimunes, né? Bom, a ação do polipódio leucotomos não está totalmente estabelecida, né? Qual a participação efetiva de cada mecanismo, né? Em relação aos efeitos, né? Encontrados com o uso, com a suplementação do leucotomos, né? Então, uma forma didática, né? Que os cientistas, pesquisadores, né? Encontraram de demonstrar essa atividade, nesse mecanismo, é relacionar o mecanismo de ação à atividade, ou seja, o polipódio leucotomos tem atividade antioxidante, então, né, vamos abordar, falar um pouquinho dessa atividade, tem atividade fotoimunossupressora, tem atividade anti-inflamatória, ele tem uma ação importante na proteção dos elementos dérmicos, né, ou seja, quem são os elementos dérmicos, professora? Não é aqui para ninguém ter mais dúvidas sobre isso. Quando eu falo elementos dérmicos, eu estou falando de tudo que existe na matriz extracelular. Proteínas das belezas, né, colágeno, elastina, estou falando também das GAGs, estou falando do ácido hialurônico propriamente dito, né, eu estou falando de todos os elementos, né, bem como o polipódio leucotomos, além dessa proteção, né, dos elementos dérmicos, ele também tem uma atividade antipigmentar, muito interessante para a gente, né? Ou seja, essa atividade antipigmentar é a inibição da melanogênese, né? Vamos ver um pouquinho mais, gente? Convido a vocês a adentrarem um pouco mais, mas de uma forma, assim, muito suave, né, gente? É um artigo muito gostoso. Quem quiser ler esse artigo, é só pegar o nome, tá aí na aula, nem precisa pedir para mim, perder tempo mandando mensagem, né? Pega o nome, joga na internet e você vai conseguir baixar esse arquivo, tá? Esse arquivo. Bom, indicações. Prevenção da queimadura solar. Esse é o benefício mais evidente quando se fala em fotoproteção. Prevenção à queimadura solar, né? Olha o que eu falei, vai fazer atividade fora, vai fazer atividade de esporte, né? Como eu vejo, eu gosto de caminhar na praia de manhã, eu gosto de nadar na praia de manhã, então, hora aí de suplementar, né? Eu tenho um paciente que é educador físico, que dá aula na praia e tem muito melasma, né? Não é hora de aumentar o polipódio leucotomos dele? Não é hora de dar um incremento aí no polipódio, né?
Bom, a prevenção da queimadura solar é possivelmente o benefício mais evidente da fotoproteção, né? Tanto tópica quanto oral, né? Lembrando que o extrato polipó de leucotômos pode ir associado a protetor solar, ou a um creme, né? Ou a digamos, você vai passar um clareador contendo alfa-arbutin, contendo, enfim, extrato de Belides, Skin White Complex, coloca também o extrato de polipó de leucotômos, né? Porque ele tem essa fotoproteção comprovada, né? O uso oral do EPL, né, que é o extrato de polipó de leucotômos, como fotoprotetor oral, também propicia um aumento, né, da resistência da pele à produção de eritema. Ou seja, aquela pele fotoexposta, ela vai apresentar uma resistência à formação desse eritema, né? E esse eritema é fator desencadeante de inflamação, a pele está inflamada, né? Ou seja, eritema aí, os queratinócitos mandam mensagem, faz aquele crosstalk, né, celular, e vai ativar o melanócito, a produção de melanina, né? O polipó de leucotômos, ele demonstra um aumento, né? Ele foi demonstrado aí o aumento da dose eritematosa mínima, né? Ou seja, essa resistência ao eritema, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Outro possível mecanismo aí, né? Outra indicação e possível mecanismo, né? É a prevenção do fotoenvelhecimento, né? Em meios de cultura in vitro, né? Foi demonstrado, né, que o polipó de leucotômos, ele faz uma proteção dessas estruturas dérmicas, né, da matriz extracelular, do colágeno, da elastina, das GAGs, né? Ele inibe a ação das metaloproteinasas, né, que são as enzimas que quebram proteína. As metaloproteinasas, elas são importantes, né, dentro da matriz extracelular para remover aquela proteína danificada, aquela proteína que foi glicada pelo açúcar, por exemplo, né? Então, a metaloproteinasa vai lá e retira aquela proteína glicada, né? Retira aquele processo de glicação local. Mas quando acontece uma exposição crônica e aguda, né, ao sol, essas metaloproteinasas, elas vão ser ativadas mais do que o normal. E elas vão aí degradar até que não está danificado, né? E o extrato de polipó de leucotômos, ele excita o fibroblasto na produção dessas estruturas dérmicas, né, de colágeno, né, de GAGs, enfim. Bom, outra coisa importante aqui para se falar é a prevenção e o tratamento do melasma, né? O melasma é uma dermatose pigmentária bastante prevalente no Brasil, principalmente aqui na nossa região, aqui no Nordeste e no Norte do país. Por quê? Porque nós estamos mais próximos à linha do Equador, ou seja, a incidência de raios solares aqui, a gente tem sol o ano inteiro, a gente tem sol pelo menos 12 horas por dia. Se vocês olharem o índice UV, né, no celular da gente, né, eu até acho que eu já mostrei em sala de aula, se não, mostro aqui. Olha só, a gente vai aqui no telefone, não sei se vocês vão ver, meu telefone está sempre, deixa eu só aumentar aqui a luz, meu telefone é sempre com a luz bem clarinha, para não gastar energia. Vocês vão aqui no tempo, tá? Aqui na teclinha do tempo, toca aqui na tecla do tempo, aí vai estar aqui, né, Recife, né, o dia, né, tal, 30 graus, aí você desce, olha só, o índice UV está moderado esse horário, 3, não está tão forte. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas está moderado. Nossa Senhora, que coisa mais estranha. Sempre quando eu coloco aqui, o índice é 7, 8, né? Ele vai mostrando um degrauzinho de verde até uma cor mais pink, né? Uma cor rosa choque. Né, e vai o índice 1, 2, 3 e o índice mais elevado, né, que chega, se não me engano, é a 9, uma coisa assim. Bom, mas aqui está moderado, né, hoje está moderado, né, use proteção solar até as 3 horas, né, ou seja, vocês conseguem, ou seja, acessando o seu celular, vocês conseguem ver isso muito facilmente, né, o índice UV, se vocês precisam sair realmente naquele horário, se tem que ir na padaria justamente nesse horário, mas eu tinha que ir no banco, era só atravessar, uma veja se vale a pena, né?
e se realmente for necessário, muita proteção solar. E todo tipo de proteção solar é bem-vinda, né? Chapéu, óculos, protetor solar, tanto tópico como oral, né? Bom, então, voltando aqui a falar do melasma, né? A fisiopatogenia do melasma, né? A participação da radiação solar é fator desencadeante, né? É fator primordial. Não existe melasma sem esse fator. Não existe. O que eu tenho, assim, de tanta gente que nega, não, nunca me expus ao sol, meu Deus do céu. Eu que nunca fui de praia, não me expus ao sol. Claro, eu ia para a escola, voltava, meio-dia, tinha que pegar ônibus, tinha que ficar no ponto de ônibus, né? Tinha que fazer educação física na quadra da escola, né? 3 vezes por semana, e era no sol, né? Sempre se tem exposição solar, né? Mas as pessoas negam, né? Ah, eu não tive. Aí foi depois da minha gravidez, ou eu fui dormindo um dia e no outro dia eu estava assim, enfim. Mas a grande maioria ainda nega, né? Ainda resiste em pensar direitinho, fazer uma análise de como foi a sua vida até agora e identificar qual foi o período da tua vida onde teve essa exposição, né, crônica e talvez aguda também a radiação solar, né? Porque ela é um fator importantíssimo na fisiopatogenia, né? Na fisiopatologia do melasma, né? Apesar de ser uma dermatose pigmentária, eu particularmente, eu não considero o melasma como uma enfermidade, tá? Por quê? Porque é um processo fisiológico da pele de defesa, inestético, porém de defesa, né? Bom, aqui eu já ia começar a dar aula sobre fisiopatologia do melasma, mas não é bem essa a ideia de hoje, né? O melasma é uma dermatose pigmentária bastante prevalente no Brasil, principalmente na nossa região, né? E a fisiopatogenia do melasma está envolvido a participação primordial do sol, né? A radiação solar é fator desencadeante por meio da ação da radiação ultravioleta e da luz visível. Eu estou agora exposta tanto à radiação que está vindo de fora, né? Tem radiação, o sol não é só raios, né? De cima para baixo, não, e também em ondas, né? Tem a radiação de fora e tem a de dentro, né? A luz, né? A luz visível do computador, a luz mesmo do ambiente onde eu estou, né? Bom, uma coisa importante a se deixar claro aqui é que qualquer planejamento terapêutico para o melasma, né? A fotoproteção é mandatória, né? É algo importantíssimo, né? É algo que chega e realmente tem que acontecer. E recomenda-se o uso, né, de protetores solares tópicos, bem como a fotoproteção, né? Eu lembro que há algum tempo, deixa eu ver, 2018, mais ou menos, né, eu comecei muito a pegar no pé dos meus pacientes, né, a gente está em 2024, 6 anos, em relação ao uso de um bom protetor solar, né, e eu tinha uma paciente, né, que inclusive desistiu, que já era uma paciente que já tinha vindo de vários outros dermatologistas, de vários outros, né, procedimentos estéticos para melhorar o melasma, uma moça muito bonita, mas realmente era bem acometida, o melasma dela era muito evidente, e ela vinha de ácidos muito fortes, então queria fazer procedimentos de peeling cada vez mais forte, cada vez mais forte. E eu disse, olha, não vai funcionar assim. Já em 2018, não vai funcionar assim. Cada vez que a gente agredir o teu melasma, ele vai responder de forma mais violenta, vai ter aquele clareamento inicial na primeira semana, quando se amar, mas em 2, 3 semanas esse melasma volta. Por quê? Porque a gente está tratando de uma forma, a gente está tratando um processo de defesa com a bazuca, a gente mira a bazuca, dá o tiro, depois do tiro tudo cai, mas depois vem a resposta orgânica, a resposta do corpo, né? Então, o que eu sugiro para você seria o uso de um bom protetor solar. Ah, mas o que eu estou usando é bom, bonito e barato. É bom, bonito e barato, mas não me serve. A gente poderia investir, ao invés desses procedimentos tão caros que você quer, num bom protetor solar. Ah, professora, não sei. Não sei se quero mudar de meu protetor solar. E fazer peelings em você mais suave, fazer a suplementação oral. Ah, eu não acredito.
né? Era uma paciente difícil, era uma paciente deprimida pela situação, realmente o rosto chamava muita atenção, mesmo com muita maquiagem, não dava para, como é que se diz, para mascarar, né? Bom, e como eu estou contando fatos aqui reais, né, de realidade do meu dia a dia, né, então tem expectativa e realidade. Não teve final feliz para essa moça. O final que ela encontrou, né, que eu até deixei ela bem à vontade, olha, se quiser continuar comigo é assim, eu não vou fazer pires forte em você para você descamar, vai ter que seguir o que eu digo, ou então não vir mais. Ela não optou por não vir mais, procurar outra pessoa para ficar, né, fazendo procedimentos mais agressivos nela. Espero que ela tenha encontrado paz e sucesso no direcionamento que ela escolheu, né? Bom, então, só voltando aqui, isso que eu estou falando a vocês está descrito, né? Descrito em artigo científico, né? A participação da radiação solar é fator desencadeante, né? O Chalka, no novos dados, né, das desordens de hiperpigmentação, gratuito, você pode baixar esse trabalho aqui, publicado em 2017, né? A fotoproteção mandatória, né? Outro artigo do Chalka, né? No consenso, né? Consenso de fotoproteção brasileira, tá, gente? Publicado, se eu não me engano, em 2014, esse consenso, 10 anos, 2014, eu comecei a questionar meus pacientes 4 anos depois do Chalka publicar esse trabalho, quer dizer, há quanto tempo eles já não vinham trabalhando assim, né? E por que essa resistência tão grande, né, dos nossos pacientes aqui do Nordeste, quando a gente fala que tratar melasma não é fazer você despelar, não é agredindo sua pele, não é injuriando muito a pele, né? Porque esses tratamentos são bem sucedidos, né, na mentalidade do povo do Sudeste, e a gente ainda está tão atrelado a, se eu fizer um peeling com algum ativo, né, ativo químico, que não tem o poder de descamar, como o ácido azelaico, por exemplo, não prestou porque não descamou, né? São coisas que a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar o nosso posicionamento, né, para que o nosso paciente acompanhe o nosso posicionamento, né? Embora, né, que fique bem claro que algumas pessoas, alguns pacientes não vão seguir, tá? Não vão seguir, mas, bom, entre você ter uma conduta, né, dentro do que se está sendo preconizado no momento, dentro do que está tendo resultado, e você ter muitos pacientes e fazer coisas que não vão ter resultado, é melhor você abrir mão de alguns, na minha opinião. Tá? Não quero causar aqui celeumas, mas é o que eu penso. Bom, mais artigos aqui, né, o Chalka, né, esse doutor Chalka e colaboradores demonstraram o aumento da dose pigmentária mínima, ou seja, aquela resistência à formação ao eritema, né, em voluntários. Olha só, eu adorei isso aqui, estou até com vontade de a minha próxima saída aí de férias, né, se for férias ecoturística, né, ecoturismo, né, eu vou fazer isso aí para mim. Tratados na dose de 1.000 miligramas ao dia, 500 miligramas pela manhã, 500 à tarde, né, no comecinho da noite, durante 28 dias. Aumentou a dose, né, pigmentária mínima. Ou seja, gente, vai fazer isso, não toma no dia que sai de férias, não, já começa pelo menos 15 dias antes, né? Lembrando que, ainda que você tomasse antes, né, e parou hoje e submeteu a um final de semana que não estava dentro do calendário a sol, existe um depósito. Tudo que a gente toma oralmente, né, sempre tem um depósito aí, a substância não é eliminada, não fica algum depósito, tá? Existe algum tempo aí de ação, ainda que você não tenha tomado o medicamento, tá? Outro artigo aqui do Chalka, né, bem interessante, tudo desse cara é muito interessante, gente, vale a pena conferir, né, onde ele fala dos benefícios, né, usando aí o polipódio leucotomos para reduzir o eritema, né, e a pigmentação por radiação ultravioleta, né, na pele fotossensibilizada, né. Go e colaboradores fizeram um trabalho aí publicado excelente, né, falando do tratamento do melasma, né,
é comparado com o grupo placebo e comparado com o grupo com o medicamento, a proteção solar, e sem o extrato de polipódio leucotomos, né? Foi testado aí 480 miligramas ao dia, né, por 90 dias, em pacientes, né, utilizando hidroquinona, o medicamento hidroquinona, utilizando fotoproteção. A gente sabe que o hidroquinona é o padrão ouro, despigmentante, né? Fotoproteção tópica, mais o extrato de polipódio leucotomos. E ele foi superior, claro, ao grupo placebo, que não estava tomando nada, né? E ao grupo que estava usando só a proteção solar e o clareador hidroquinona, que é um potente clareador, é o padrão ouro quando a gente fala em despigmentante, tá, gente? O trabalho foi publicado em 2018, né? Um trabalho relativamente recente, né? Não é tão antigo, né? Tem 6 aninhos aí, né? É um trabalho fantástico, li o trabalho, gostei muito, né? E deixa aqui a gente a pensar bastante, né? Na implementação. Eu já uso, né, o polipódio leucotomos, 240 miligramas, eu gosto de colocar associado ao NAC, né? O NAC de 300, mas o polipódio 240 2 vezes ao dia, né? Agora, o que é que eu posso fazer? É aumentar um pouco a dose do polipódio, né? Bom, dentro aí da prevenção ao câncer de pele, né? A gente tem, né? A gente sabe que o polipódio leucotomos, ele é um quimioprotetor, né? A gente sabe, a gente viu aí, até nos outros grupos, né? Nos carotenoides, né? Esse efeito de quimioproteção, né? O polipódio leucotomos também é um quimioprotetor, né? E em relação ao câncer, né? Principalmente o câncer de pele, ele é o mais prevalente, né? No corpo humano, porque a pele, ela abrange aí uma extensão bastante apreciável comparado com os outros, né? Dentre os fatores ambientais, né, o que mais faz a prevalência do câncer de pele é a radiação solar, né? A radiação solar é aquela que mais vai desencadear o câncer de pele, né? A fotoproteção, ela é considerada, né, medida central na prevenção do câncer de pele, né? E tem que ter fotoproteção, gente. Com recomendação do uso diário de protetores solares, né? Especialmente em pacientes com histórico, né, de câncer na família, né? Aí aqui eu tenho, pelo menos, 1, 2, 3, 4, 5 artigos científicos, né? Inclusive aqui do Schalke, né? O Schalke, no consenso dele, né, de fotoproteção, aborda essa necessidade, né, da fotoproteção, né, para prevenção de câncer de pele. E outros trabalhos aqui, ó, o extrato, né, oral do polipódio leucotomos, né, em doenças dermatológicas. Aqui outro trabalhinho publicado em 2014 que fala, né, do extrato do polipódio leucotomos oral retardando o desenvolvimento de tumores, né. Outro trabalhinho aqui de ano 2015, né, que fala do extrato do polipódio leucotomos suplementado no tratamento das queratoses actínicas no couro cabeludo. E, por fim, eu coloquei aqui o extrato polipódio leucotomos, os seus benefícios em relação a tipos de câncer, né? Então, assim, existe essa quimioproteção, é fundamentada, né? Se vocês entram lá no PubMed, vai ter muito mais artigos do que esse. Esses são alguns que eu quis citar aqui no trabalho, mas vocês vão ver que a literatura é vasta, gente. A literatura é vasta em torno do polipódio leucotomos, né? Bom, tratamento do vitiligo, a gente viu, né, anteriormente que no vitiligo, né, o vitiligo é uma doença autoimune, né, e o polipódio leucotomos tem resultados positivos em doenças imunológicas, né, como vitiligo, artrite reumatoide, psoríase, né, a gente viu isso daí. Então, o polipódio leucotomos, ele foi estudado, né, no tratamento de vitiligo, e os efeitos, né, dessa possível ação pode se dever à sua ação antioxidante, né? Ou seja, o fator antioxidante, né? O fator que protege a oxidação, né? A oxidação, o processo de oxidação, né? Ele favorece, né, a um perfil mais saudável, né, e de diminuição aí de citocinas, né, inflamatórias envolvidas nessa doença, e modifica também o padrão dessas sinalizações, né.
Ou seja, a gente vê aqui, ó, a mudança de um perfil de citocinas das células TH1 para o perfil de citocinas de células CH2, com uma consequente diminuição, né, daquelas interleucinas, né, que são fatores inflamatórios, né, mas o interferon gama e o TNF, que é um fator necrosante, né, e o aumento, né, das interleucina 10, né, que é uma citocina anti-inflamatória, né, que desempenha um papel importante no tratamento da vitiligo, né. Aqui, corroborando essa informação, eu vou ter essa literatura aqui, né, de 2014, né, desses pesquisadores, o Polipódio leucotomus, o extrato, né, em doenças dermatológicas, né, a ação, né, o rol de ação, né, da suplementação oral desse extrato, né, em doenças inflamatórias. Publicações científicas, né, mostram que o extrato de Polipódio leucotomus, 480 miligramas, né, diariamente, mas a fototerapia em UVB de banda estreita é mais efetivo na repigmentação do que somente a fototerapia isolada, né? Aquela fototerapia de banda estreita, né? Então, o Polipódio leucotomus, ele se apresenta aí como um adjuvante interessantíssimo para processos de vitiligo, tá, gente? Bom, prevenção e tratamento de fotodermatose, né? Aqui é a erupção, né, polifórmica à luz, né? Eu falei para vocês antes, né? O tratamento e prevenção de diferentes fotodermatoses ou inclusive dermatose agravada, né? Com particular destaque para as fotodermatoses imunomediadas, né? Incluindo essa daqui, que é a erupção polifórmica à luz, urticária solar, dermatite actínica crônica e prurido actínico, né? Aí aqui eu vou ter trabalhos também respaldando essa informação, né? Que foram 2017, 2011 e 2012, né? 3 trabalhinhos aqui que eu citei, um com 25 pacientes, outro com 57 pacientes, né? E eles falam o quê, né? Da atividade de fotoproteção após, né, o uso do extrato de Polipódio leucotomus em 25 pacientes com fotodermatoses idiopáticas, né? E aqui é o mesmo trabalhinho, mas com 57 pacientes, né, com fotodermatoses idiopáticas, tá, gente? Inclusive dos mesmos pesquisadores, né? Eles fizeram um trabalho e depois fizeram, anos depois, aumentando aí o número de indivíduos envolvidos, né? E aqui eu vou ter outro trabalhinho, né, que foi em 2012, né, que fala da administração oral, né, do extrato hidrofílico do Polipódio leucotomus, que é aquele Fernblock, né, na prevenção, né, da erupção poliforme à luz, né, gente? Bastante interessante, é tudo, assim, tudo muito respaldado, tudo muito bem escrito, vale a pena conferir, né, vale a pena sair da mesmice e começar a entrar na mesma sintonia desses grandes dermatos, tá, gente? Em relação ao lúpus eritematoso subagudo, uma dermatose que é agravada, né, pela exposição solar, isso a gente sabe, o uso do extrato, né, de Polipódio leucotomus tem sido relatado como uma terapia adjuvante, né, com a melhora clínica e histopatológica de lesões, né, em relatos de casos já escritos, né. Aqui está o trabalho respaldando essa informação, né, que é um caso reportado, né, do uso do Polipódio leucotomus como terapia adjuvante, né, gente? Eu não estou aqui falando que vai substituir a terapia já existente, não, mas vai atuar como adjuvante, né, vai dar uma melhora nos resultados. Outras dermatoses, né, publicações científicas, gente, como eu falei, dentro do PubMed, entra lá e vê, o material é vasto, é densa a literatura, né, que aborda, né, o extrato de Polipódio leucotomus, né, aqui eu vou ter, né, um trabalho do Polipódio leucotomus, né, um extrato, né, como adjuvante da terapia PUV, né, PU-UVA, né, esse aqui é aquele tratamento que a gente conhece, né, de radiação com o metoxipsoraleno, né, no tratamento de placas de psoríase, né, com resultados positivos, né, na inclusão do extrato no tratamento, né.
Outro, né, outra publicação, né, de 2004, gente, eu falo, né, os pesquisadores falam da administração do polipódio leucotomos, melhorando os resultados do metoxpisoralém da pulva, né, e diminuindo a fototoxicidade e pigmentação, né, e os danos da pele, porque esse tratamento a gente sabe que causa muita toxicidade e danos à pele, né? Então, utilizando esse tratamento da pulva, né, do metoxpisoraleno com a radiação UVA, a gente sabe que existe aí uma proteção, né, uma proteção na pele danada, né, os danos ocasionados por essa radiação, quando se usa o extrato do EPL, tá? Estudo publicado em 2012, né, gente? 2012 ou 2004? 2012 é o estudo, né, realizado com o polipódio leucotomos em relação a dermatites atópicas. E outro trabalho em 2012, né, que é o polipódio leucotomos, reduzindo o risco de infecção de doenças infecciosas em atletas de alta performance, tá, gente? Bom, incluindo relatos de casos ou pequenos grupos tratados, tem demonstrado o benefício do uso do EPL em doenças como psoríase vulgar, dermatite atópica, dermatite infecciosa, entre outras, ainda que também seja necessário mais estudos. É o que eu falei, gente, é necessário mais estudo para que a coisa fique mais científica, fique mais séria, né? Não é que não seja séria, né, gente? Às vezes eu falo alguma coisa aí e tenho que ter cuidado para que as minhas palavras não sejam como uma pedra, né? Para que a coisa fique mais robusta, digamos assim, tá? Bom, em relação aos efeitos adversos, né, são irrelevantes, né? Pesquisa envolvendo 40 anos de publicação científica, tá aqui, esse estudozinho aqui da segurança e eficácia do extrato de polipódio leucotomos, publicado em 2015, mostra que não são descritos eventos adversos graves nem eventos de toxicidade, né? Foram avaliados 19 estudos em humanos, com um total de 1.016 pacientes, e apenas 16 relatos de eventos adversos. E ainda possível esses eventos adversos era principalmente distúrbio gastrointestinal ou prurido leve a moderado. Tá, gente? Conclusão, né? A conclusão é que a utilização, né, do extrato de polipódio leucotomos, o Femblock, por exemplo, né, que é o patenteado, como fotoprotetor oral e tópico, né, contribui para uma ampla estratégia de fotoproteção na prevenção e no tratamento de fotodermatoses, dermatoses agravada pela radiação solar, já está consagrado com a classe, né, de dermatologistas brasileiros, né, ou seja, em relação à fotoproteção, o extrato de polipódio leucotomos já é bem prescrito pela classe de vocês, né. A experiência advinda da utilização desse ativo nos últimos 10 anos, ou seja, desde o PL oral entrou até hoje, né, são 10 anos aí de uso ininterrupto do extrato de polipódio leucotomos, tá. Bom, nesse quadro aqui, eu mostro quem são os marcadores farmacológicos, né, que existem no extrato de polipódio leucotomos. Eu tenho o ácido ferúlico, eu tenho o ácido cumárico, o ácido cafeico, o ácido vanílico e o ácido 3,4 hidrobenzoico, né? E, bom, mecanismo de ação, a gente vai, como foi abordado anteriormente, o efeito antioxidante, né? Ou seja, inibe a geração dos ROS, das espécies reativas do oxigênio, bem como as espécies reativas do nitrogênio. Aumenta a capacidade antioxidante plasmática, né? Quando eu falo no seu efeito imunoproteção, de imunoprotetor, né? Imunoproteção, aí eu já vou para as células de defesa imunológica, né? Ele previne a depleção das células de Langerhans, né? Inibe a fotoisomerização da forma trans para a forma cis do ácido urocrânico, né? E quando eu falo no efeito anti-inflamatório, né, a inibição, né, do TN-alfa, né, do óxido nítrico, né, do NF-kappa-beta, da COX-2, né, bem como a redução da apoptose, da morte celular, inibe também a infiltração das células inflamatórias em relação ao mecanismo que impede o dano do DNA, né, eu vou ter aí quem?
a inibição, a formação das metaloproteinasas, né, o aumento de síntese de colágeno, né, a inibição do dano oxidativo do DNA, né, e em relação à atividade antimelanogênica, é o aumento de síntese de colágeno, né, gente? Bom, eu acredito que a aula acaba aqui, porque a próxima eu já vou entrar no picnogenol. Aí, depois do picnogenol, como a gente fala, nesses compostos fenólicos e flavonoides, eu vou dar uns conceitos, o que é um, o que é outro, para que fique bem sedimentada a informação. Aqui são algumas sugestões, tá, gente, de manipulação, né? O extrato de polipódio 360, uma cápsula pela manhã, lembrando que nos estudos estava bem interessante aquele de 480, uma cápsula, né, ao dia, e o do Schalke, né, 500 miligramas, uma cápsula pela manhã e outra na tarde, tá, gente? Eu achei bastante interessante. E o picnogenol fica para a próxima aula, né? Então, bom, gente, eu espero que essa pequena apresentação do polipódio leucocromos tenha sido relevante para vocês, né? Principalmente aí os dermatologistas, né? Que tem que trabalhar com essa exposição solar, né? E seus procedimentos estéticos, né? Microagulhamento, frax, laser, né? Peelings, veja como é necessário aí pacientes suplementados, né? Eu espero que o encontro tenha sido tão prazeroso para vocês como foi para mim. Estou à disposição, né, como sempre eu falo. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês, né, encontrem, né, o conhecimento tão buscado, né, esse super conhecimento dentro da área, né, de vocês, dermatológico. Que Deus ilumine a mente de vocês, o coração de vocês, e até o próximo encontro.